Boa tarde, é um prazer a gente estar aqui, a gente agradece muito o convite. Antes da gente propriamente entrar no nosso tema de palestra, a gente vai explicar um pouquinho do que é a Caravana Novos Samaritanos. Ela é um projeto da primeira URI e ela tem por fim trazer um pouco de ajuda àqueles que estão mais necessitados. A gente vai em busca de moradores de rua, a gente vai em busca das crianças que estão nos morros, para trazer um pouquinho a palavra de Jesus. Um desses projetos é o Benezinga, que ele é na escola, e nessa escola a gente oferece uma janta, e esta janta, antes da janta, eles têm a oportunidade de tomar um banho, porque é muito importante para esse pessoal que está na rua, eles terem essa reumanização. É muito difícil eles encontrar um lugar que eles possam ter esse momento de dignidade mesmo, que eles, como estão na rua, acabam perdendo isso. No segundo sábado, nós temos o Despertar. O Despertar é onde a gente vai ao encontro dessas crianças no morro, atrás ali do supermercado Imperatriz, no centro, na Mauro Ramos, em que a gente consegue levar um pouquinho da palavra do Cristo para eles, porque eles estão vivenciando todos os dias umas situações bastante difíceis. Aí a Simone vai passar o que a gente apronta no terceiro sábado. Boa noite. Então, no terceiro sábado, nós temos o que se chama Beneru. Ele acontece na Estrada Geral dos Ingleses. Então, é um grupo de pessoas, porque na verdade é um grupo de pessoas e alguns participam do primeiro, do segundo, é um revezamento, né? Então, é um grupo de pessoas que se reúne e vai até um centro espírita que tem ali nos Ingleses, e é preparado sanduíches, suco, Nescau. E nós vamos até a Estrada Geral dos Ingleses encontrar os moradores de rua que eles já são sempre os mesmos. As pessoas que fazem esse trabalho já fazem há 7 anos. Eu, na verdade, comecei a trabalhar esse ano, né? E é muito interessante porque a ideia realmente é mais para a nossa reforma íntima, porque a nossa ideia lá não é levar, não é matar a fome deles, na verdade. É realmente levar algum alimento espiritual, tanto para eles quanto para nós. Naquele momento a gente percebe e tem a certeza de que todos somos iguais, só estamos em situações, né, diferentes, econômicas, social, e todos têm dificuldades semelhantes, né? E naquele momento, assim, é muito, muito gratificante. Todos saem muito diferentes naquela noite, depois de conversar, de saber que ali dentro daquelas pessoas, que para todos que estão na sociedade, em regra, assim, veem como eles invisíveis, né? E quando eles conseguem que alguém olhe para eles, leve um alimento, eles realmente se sentem que também são seres humanos, porque nessas situações eles esquecem muitas vezes que são seres humanos, né? E no último sábado é bem legal também, acontece nessa mesma escola do Despertar, é preparado um almoço, desde das 7 horas da manhã, vai um grupo, cortado temperos, tudo, é feito todo o trabalho de preparação de um carreteiro, e são feitos 120 marmitas, e essas 120 marmitas são levadas até um centro espírita ali no centro também, que fica na Fernando Machado. E da mesma forma, lá eles já estão acostumados também, já há muito tempo eles vão, e é dada uma palestra, eles participam da palestra, contribuem com ideias, é muito legal também. E aí a gente também tem todo um trabalho de avaliação, inclusive de reforma íntima, de saber que nós, todos que estamos ali, nós não temos a missão de ser os salvadores, né? A gente tem a missão de realmente contribuir, ainda que seja uma gota no oceano, contribuir para que aquelas pessoas
tenha um despertar de consciência, que aquelas pessoas se sintam, pelo menos um dia na vida, se sintam iguais. Então esse é o objetivo do trabalho. Se vocês quiserem conhecer, tem o Facebook, podem nos procurar também se quiserem participar, porque é muito legal. Assim, inclusive incentiva a ideia da caravana, incentivar os jovens a participar. Os jovens saber que existe esse tipo de trabalho e essa possibilidade tão bonita assim de ajudar o outro, né? E se ajudar principalmente. Então é muito legal. Então, um dos projetos também da caravana é fazer essas palestras, e nessa época a campanha é a campanha de Jesus. As palestras são realmente para falar desse ser iluminado, e que é um desafio, né? Falar sobre Jesus realmente é um desafio, e nós ficamos até inseguros de tudo que a gente poderia falar e do que a gente não conseguiria falar, porque é um ser que realmente veio para transformar a humanidade. Mas inicialmente, quando a gente começou a estudar o tema Nascimento de Jesus, o que mais chama atenção é que, primeiro, é uma história muito forte, é uma história de muita coragem, é uma história de muita esperança, né? Porque quando Maria recebe essa mensagem, esse anúncio, né, do anjo Gabriel, de que ela ia ser a mãe do rei dos judeus, que ela ia ser a mãe desse ser que é tão difícil de descrever. E quando ela recebe essa notícia, ela realmente, num primeiro momento, assim como muitas aqui já são mães, quando sabem, né, que vão ser mães, ficam um pouco apreensivas, perturbadas, preocupadas com a tamanha responsabilidade. Imagina Maria, que ela ia ser mãe desse ser que realmente iria fazer tanta diferença no nosso mundo, no nosso planeta. Mas mesmo assim ela teve essa perturbação, mas ao mesmo tempo ela confiou. Ela sabia que ela tinha que confiar, que essa era a missão que ela se propôs, né, de ser mãe de Jesus. E então Jesus, além de toda essa situação de vir para mudar a humanidade, né, ele veio numa época que Maria não morava em Nazaré, né, Maria e José, e ele veio numa época que estava acontecendo um recenseamento. Então, em razão disso, eles teriam que se deslocar até Belém para serem cadastrados lá em Belém. E aí eles foram, e Jesus acabou nascendo em Belém. E Jesus acabou nascendo numa manjedoura, num lugar simples. E isso realmente também mexeu muito com a humanidade, assim. Nós fomos pesquisar até o significado de manjedoura. Manjedoura significa manjar, alimento. Ali já veio mais um ensinamento para nós. Jesus era esse nosso alimento espiritual. E então, diante disso, desse ser que estava nascendo e que estava transformando, né, toda a energia, né, do planeta, pastores receberam mensagens também de que estava chegando no mundo esse ser especial, esse nosso modelo. E então eles realmente eles receberam essa mensagem, seguiram a intuição deles, foram até Jesus, sentiram tudo que ele tinha para passar, toda aquela paz, aquela esperança, aquela força, sempre de braços abertos, né? E desde o momento daquela imagem, né, do menino Jesus, assim, na manjedoura que a gente vê nos presépios, sempre aquela imagem dos braços abertos. E foi isso que eles, na hora que eles viram o nascimento de Jesus, que tiveram contato com o nascimento de Jesus, com Maria, com José, que eles sentiram todo esse amor verdadeiro,
eles saíram de lá, outras pessoas, eles saíram de lá falando sobre essa experiência deles, né, de tanto amor que eles tinham recebido. E paralelamente a isso, em razão de essa notícia estar percorrendo, né, de que estava nascendo o rei dos judeus, e isso iria mexer muito com a humanidade, inclusive com quem detinha poder na época, era o rei Herodes. Então isso também causou um mal-estar. Como está nascendo esse rei? Quem é esse menino que está nascendo? E aí então Herodes decidiu, era muito comum na época, consultar os reis magos para se aconselhar por questões políticas e tal, e ele foi até lá pedir para que os reis magos fossem ver quem era esse menino, para saber exatamente, porque ele tinha medo, ele estava se sentindo ameaçado, já que ele achava que o rei, que o Jesus tomaria o lugar dele. E então os reis foram seguir, eles também haviam falado antes que sabiam do nascimento de Jesus, e que inclusive esse sinal veio através de uma estrela, e eles decidiram seguir essa estrela para ir até o local de nascimento de Jesus. E chegaram lá, levaram ouro, incenso, mirra, e tiveram a certeza de que era realmente Jesus, que era realmente o Salvador. E lá, depois disso, eles também, isso foi bem interessante, quando eu e o José estávamos estudando, que o mais interessante foi que os reis magos, eles foram até lá para saber, né, se realmente Jesus tinha nascido, se ele era o rei dos judeus e tal, para depois repassar essa informação para Herodes. Mas eles receberam a informação de que eles não deveriam voltar e falar para Herodes que Jesus estava lá e tal. Eles acabaram seguindo outro caminho. Tanto é que depois também, da mesma forma, José recebeu uma comunicação também, uma mensagem, que na época se dizia que foram anjos, né? E hoje a gente sabe que são mentores. Ele também recebeu essa mensagem de que deveria fugir para o Egito, porque se ele ficasse lá, Jesus ia ser morto, e que ele deveria ficar lá no Egito até o momento de tudo ficar bem, que foi quando Herodes morreu. Só depois disso é que eles retornaram a Nazaré, e aí onde Jesus viveu, né, nessa cidade. Mas o mais interessante que eu acho dessa história, de toda a história do nascimento de Jesus, e para que a gente possa fazer um paralelo com a nossa vida, é que nós temos que prestar atenção nos sinais que a vida nos dá e sempre tentar interpretá-los com amor, com fé, com esperança, com essa força que essa própria história. Imagina quanta fé, quanta esperança, quanta confiança que todos tiveram que ter neste momento para que realmente Jesus nascesse nessa situação de simplicidade e deixasse essa mensagem, né, para a humanidade, de que o amor é o mais importante, né? Acho que faz uns 2 dias eu assisti uma palestra muito legal também sobre isso, assim, que Jesus escolheu nascer num lugar que era marginalizado, que os galileus eles falavam errado, quem ouvia falar em Galileu era margem da sociedade, sabe? E é isso, assim, ele veio mostrar que todos somos iguais, que estamos em situações diferentes e que temos apenas que ter coragem, fé e confiar no tempo de cada um. E eu acho que o nascimento de Jesus, ele mostra isso pra gente, assim, é muito interessante. Essas mensagens assim que a gente consegue extrair desse ensinamento. Então, deixa eu ver aqui. E outra curiosidade também é que a forma como os evangelhos foram registrados foram bem diferentes, né, atualmente, né, porque as informações eram passadas de forma oral, depois que eram escritas e tal. E hoje
apesar das diferenças que existem de registros, né, todos eles têm uma beleza, tem um encanto especial, né, de que realmente a mensagem é essa, né? Jesus é esse nosso modelo. E agora eu vou passar para o José, que ele vai falar sobre o Simeão. Bom, assim como Simeão ele foi anunciar, Simeão, ele foi anunciado a ele que ele conheceria antes de falecer quem seria esse Salvador. E um certo dia estava ele no templo e ele vê Maria e José chegando com aquele menino. E era de costume que esses meninos fossem levados aos anciões da época. Simeão era um deles. E ele reconheceu Jesus. E ele não entendeu por que Jesus tinha vindo com um carpinteiro. No entender dele, Jesus era para vir junto aos doutores da lei. Era para vir juntos aos faraós, junto com aqueles que detinham poder, para poder mudar a situação daquele povo naquela época. Ele perguntou àquela criança: mestre, por que você fez isso? Por que você veio num lar tão humilde? Assim você não vai ter voz, não vai conseguir passar a sua mensagem para eles, não vai conseguir modificar o mundo. E aquele menino dá simplesmente 3 batidas no peito daquele ancião. E aquele ancião não entende o que o menino gostaria de falar com isso. Ele fica meio perturbado. Logo Maria e José tiram ele da presença de Simeão. Ele fica meio sem entender. Mas antes de vir a morrer, ele entende. Ele entendeu o que Jesus queria falar. Ele não veio mudar as estruturas da época, porque as estruturas da época estavam apropriadas. Ele veio tentar fazer renascer o homem novo dentro da gente. Ele veio tentar mudar-nos por dentro, porque a estrutura já era adequada naquela época. Bom, quando falamos de José, nos lembramos dele. Quando nos falamos de Jesus, é uma figura fácil de nos lembrar. Maria também, mas José às vezes passa despercebido. Mas José foi uma figura muito importante, porque na hora de nascimento foi ele que teve que cuidar de Maria e de Jesus. Foi ele que teve que ajudar nessa travessia que eles fizeram até o Egito. Ele honrava seus compromissos, tanto com o governo, tanto quanto bíblicos. Ele estudava, ele ia até o templo orar. Ele cumpria, dentro do possível, não deixava faltar nada a Jesus. E José seria hoje o que nós teríamos como exemplo de pai, porque não podemos falar nada mal dele. E o exemplo de mãe seria Maria. Aí lembramos que Maria sofreu uma das maiores provações que entendemos aqui na terra, que é ver a partida do seu filho. É muito difícil para uma mãe ver a partida desse ente querido, porque foge ao natural. O normal é que os filhos venham a enterrar os seus pais. Isso não aconteceu com Maria, mas nem por isso ela ficou triste. Ela ficou muito contente daqueles momentos que ela pôde conviver com aquele filho. E lembrando que a espiritualidade, ela nunca nos dá fardo maior do que possamos carregar.
Um outro tema também que a gente vai trazer agora é sobre os símbolos do Natal. Também é um tema bem interessante assim para nossa reflexão. Na verdade, no nosso contexto atual, muitas vezes, quando chegamos nessa época de Natal, normalmente a própria realidade nos induz a pensarmos mais na decoração de Natal, nos presentes que a gente tem que comprar para as pessoas que a gente ama e tal. E a gente acaba esquecendo realmente o verdadeiro significado do Natal. Na última palestra que eu dei, eu até falei, porque não faz muito tempo que eu estou no Espiritismo, e eu fiquei muito tempo na escuridão espiritual, e eu realmente me sinto triste de muitas vezes não pensar sobre isso, assim. Desde a infância dos meus filhos, falar quem é o aniversariante, qual o significado do Natal, e a gente ficar se distraindo muitas vezes realmente decorar a casa. Não que isso também seja bom, dentro de uma certa moderação, não vejo problema, mas a questão é que a gente esquece o verdadeiro significado mesmo. Quem é o aniversariante? Qual o sentido? Isso que faz o Natal ser esse momento especial, um momento de que Jesus nasceu e veio para nos trazer uma mensagem de renascimento, uma mensagem de que sempre é possível sermos felizes, sempre é possível recomeçar. E eu vejo que isso faz toda a diferença. Assim, você vê o Natal de uma forma como ele verdadeiramente é, que é o amor. Não importa se você tem condições ou não de comprar um presente para alguém. O que importa é realmente se você está conseguindo vivenciar o amor, conviver com as situações, com as diferenças, saber ser também amoroso contigo mesmo, saber que você também tem as suas dificuldades, e não é por isso que você não é uma pessoa boa. Todos somos. Todos temos condições de melhorar e de buscar em Jesus as respostas. Então, essa parte dos símbolos do Natal, a mensagem que a gente preparou para deixar é isso. É que todos nós façamos um exercício sempre para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que a gente convive, lembrar sempre quem é o aniversariante, que isso é que é o mais importante mesmo no dia, nesse dia que no caso para o Espiritismo é uma simbologia, mas como ele realmente acontece nesse momento, todos ficam mais sensíveis, é um momento que a gente se encontra com as pessoas, que muitas família, que às vezes a gente não vê durante o ano. Então eu acho que é isso, é a gente pensar que é um momento de renascimento mesmo. E agora nós vamos falar sobre Jesus pela visão espírita, que Jesus é essa luz, ele é esse nosso modelo, inclusive na questão, acho que é 625, que fala quem é o nosso modelo, e é Jesus. Ele é o nosso modelo, o nosso guia. E nesse momento também eu sempre paro para refletir, assim, convido as pessoas a pensar que muitas vezes nós que temos filhos e tal, tem os ídolos, é natural, tem um cantor, um personagem, é bem comum. E quando nós escolhemos que Jesus seja o nosso modelo, Jesus seja o nosso ídolo, Jesus seja o nosso guia, nós não vamos ter possibilidade de nos decepcionar, porque Ele não nos decepciona, Ele sempre vai trazer as respostas que nós precisamos. Nós só precisamos realmente ter a fé, a confiança de saber que muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende, Eu até estava vendo uma palestra esses dias que eu achei bem legal sobre a questão do perdão, que tem tanto perdão de si mesmo e tem também o perdoar Deus. Aí isso me deixou um pouco assim apreensiva quando eu comecei a pensar sobre isso, porque
falava na palestra sobre isso, que muitas vezes, quando acontece, alguém perde um filho, como ele falou, contra a lei da natureza, e a pessoa fica revoltada com Deus. Por que Deus fez isso comigo? Né? E ela não consegue entender por que aconteceu isso. Mas Jesus, nos ensinamentos de Jesus Cristo, tem as respostas. Nós vamos encontrar as respostas. Cada um que está aqui está no seu tempo, teve que ficar naquele tempo por algum motivo, teve que passar para outro plano. Só que nós temos dificuldades, né, de fazer esse processo, porque estamos em momentos diferentes e temos que aceitar, né, que estamos em momentos diferentes e não precisamos nos, como eu digo, chicotear, nos sentir culpados. Temos que realmente ter essa coragem, ter essa fé. E diante disso também, eu e o Zé, a gente também preparou uma reflexão, que sempre que tivermos com dificuldades, com situações bem difíceis, cada um com as suas, que a gente feche os olhos e pense, o que Jesus faria nessa situação? E aí nós vamos encontrar a resposta. Nós vamos encontrar a resposta no amor. E o Zé tem uma complementação bem interessante sobre isso, sobre essa parte do que Jesus faria. Quando a gente vinha estudando, a gente chegou a umas conclusões que às vezes as nossas vidas, elas estão em ciclo. A gente geralmente acaba errando no mesmo lugar, acaba cometendo o mesmo erro. Eu não posso fazer isso, e comete o mesmo erro. Eu não posso fazer isso, e comete esse mesmo erro. Então vamos pensar assim, em vez de cometer esse erro, vamos tentar, em vez de círculo, espiral, porque aí a gente vai conseguir subir. A gente não vai ficar parado. A gente já tem a consciência que alguma coisa a gente não está fazendo certo. Isso é muito bom. Mas é importante aproveitar, né, que essa data é bem sugestiva, é a virada do ano, para que a gente tenha propostas de ser um José, uma Simone melhor, a cada dia, um pouquinho mesmo, já vai melhorando as situações. A gente talvez não comece a cair nos mesmos erros. Por quê? Porque estamos nos melhorando. Então, Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar dos nossos corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra. Isso está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 9. E também, por curiosidade também, existe a comunidade de espíritos puros, que são espíritos que foram eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, e Jesus é um desses membros, né, que foi dado esse saber. E a primeira vez que se verificou essa comunidade foi quando, na criação do nosso planeta, né? E a segunda vez foi quando a vinda do Senhor à Terra, trazendo esse modelo, trazendo esse guia para a gente seguir. Então, é isso, né? Jesus é essa proposta de vida. Uma outra ensinamento importante também, que eu e o Zé, a gente estava estudando, a gente chegou à conclusão também, é que não são necessários 10 mandamentos, não são necessários 16 mil leis como nós temos hoje. Se nós simplesmente conseguíssemos, cada um de nós, seguir o primeiro, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Porque se nós seguíssemos esse, todos os outros não seriam necessários, né? Tanto é que Moisés, quando foi levar os 10 mandamentos, ele foi levar porque realmente era um povo muito rude. E, além disso, foi necessário naquela época 600 leis. Hoje, no Brasil, nós já temos mais de 16 mil decretos e tal, né? E eu acho que o mais importante é que consigamos, ainda que a passo de formiguinha, que a gente consiga buscar nos educar, ajudar a educar quem está perto da gente, para que se eduque pela consciência, né? Não é necessário que a pessoa precise de uma lei para parar no sinal fechado. Ela só vai deixar de parar no sinal fechado porque vai ganhar uma multa de R$1.000? Ou ela tem que ela tem que parar no sinal fechado porque ela pode causar um problema, ela pode se prejudicar, ela pode matar uma pessoa, entende? Então é isso que essa moral do Cristo traz isso, traz essa forma de educar pela consciência, não pela punição, não pela culpa. Isso é realmente o grande ensinamento que Jesus Cristo veio nos trazer. E que, claro, nós estamos aprendendo aos poucos. E temos que ter essa consciência que estamos muito longe de ser Jesus. Mas Ele é o nosso modelo, né? E, para finalizar, e para nós, quando Jesus nasceu? Para mim, ele nasce a todo dia que eu estou conseguindo ser melhor. Todo dia que eu consigo praticar boas ações, eu acredito que Jesus esteja nascendo um pouco. E é claro que a recíproca é verdadeira. Cada vez que eu não sigo os passos dele, Jesus morre dentro de mim. Então, a gente tem que tentar fazer com que esse Jesus, ele fique vivo. O exemplo de alguém que veio aqui e realmente conseguiu internalizar Jesus, que eu trago para vocês, é Joana de Cusa. E como é que será que ela internalizou Jesus? Ela estava prestes a ir para a fogueira. Se ela negasse Jesus, estaria viva. Se ela dissesse que Jesus existia, que acreditava em seus princípios, ela queimaria. Então ela disse que pode queimar, que eu acredito em Jesus e o que ele trouxe de ensinamentos é verdade. E com lágrimas, com aquela fogueira já a queimar no seu corpo, aí então Jesus realmente está dentro do coração dela. Nesse momento foi quando Jesus nasceu para Joana de Cusa. Um outro exemplo bem bonito também de quando Jesus nasceu, para Paulo de Tarso. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? E pude viver o Cristo intensamente e poder um dia dizer do fundo do meu coração: já não sou mais eu que vivo em mim, e sim o Cristo. Então, pensemos um pouquinho. E se descobrirmos que ele não nasceu, então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia desses, porque quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Que Jesus nasce em nossos corações e que sempre nasce em nossas vidas, para que nunca nos falte a esperança e a alegria cristã. Muito obrigada.